Olá, hoje é dia 30 de agosto, segunda-feira. A gente inicia mais uma semana com as principais notícias sobre as regiões serrana e dos lagos do Rio. Começamos com informações sobre a região dos lagos. Durante o mês de setembro, um decreto publicado pela Prefeitura de Araruama vai exigir que a população apresente o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para ter acesso a alguns locais. A medida faz parte do plano de flexibilização da cidade. Confira na reportagem de Juan Rodrigues e Carlos Henrique Ferreira. O novo decreto da Prefeitura de Araruama exige que a população apresente o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para entrar em alguns estabelecimentos, como casas e salões de festa, cinema, clubes, estádios, academias, piscinas e cursos. As atividades culturais ao ar livre e do CRAS e do CREAS também devem cumprir as regras. Fiscais de postura, Guarda Municipal, Defesa Civil e Vigilância Sanitária serão responsáveis pela fiscalização e poderão fotografar e filmar quem descumprir as medidas. Caso sejam flagrados, os estabelecimentos também terão os alvarás revogados. As medidas vão valer para todo o mês de setembro e fazem parte do plano de flexibilização da cidade. A Prefeitura também informou que vai publicar um novo decreto em outubro, após avaliar as restrições com base nos dados da pandemia. As aulas presenciais no ensino público e privado continuam autorizadas pelo decreto, mas os profissionais de educação das escolas particulares também devem apresentar o comprovante da vacina, sob risco de afastamento das atividades e suspensão da remuneração. A medida tem o objetivo de zelar pela vida dos alunos e dos outros profissionais. E a vacinação contra a Covid-19 avança no interior do Rio. Os adolescentes de 13 a 16 anos, moradores de Cabo Frio, na região dos Lagos, vão ser vacinados. Amanhã, terça-feira, quem tem 16 anos receberá o imunizante. Na quarta, será a vez dos jovens com 15 anos. Quinta-feira, quem tem 14, e sexta, vai ser a vez dos adolescentes de 13 anos. A vacinação será realizada das 9 da manhã às 4 da tarde. É necessário apresentar documento oficial com foto, CPF ou cartão nacional do SUS, carteira escolar, comprovante de matrícula ou comprovante de residência no nome do responsável. Já os menores de 15 anos deverão estar acompanhados do responsável e apresentar o documento de autorização disponível no site da Prefeitura. Se o responsável não puder estar presente, o jovem precisa comparecer com uma pessoa maior de idade e entregar uma declaração de próprio punho do responsável. Já em Teresópolis, na região serrana, vão começar a ser vacinados nesta semana os adolescentes entre 15 e 17 anos com comorbidades. Nesse caso, também é necessário apresentar documentos e laudos, exames ou receitas médicas comprovando fazer parte do grupo prioritário. Falando ainda sobre vacinação, mas agora contra a influenza. O Brasil ainda não alcançou a meta estipulada pelo Ministério da Saúde para a imunização da gripe. Em Nova Friburgo não foi diferente e, por isso, a Prefeitura realizou nesta segunda-feira uma espécie de dia D para incentivar os friburguenses a se imunizarem. A repórter Bárbara Storck tem mais informações sobre a ação. Para motivar as pessoas a se imunizarem contra a gripe, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou os pontos de vacinação. Durante esta segunda-feira, que foi o dia D, das 9 da manhã às 3 da tarde, a vacina foi aplicada em 5 unidades de saúde do município e, ainda assim, a adesão da população foi bem baixa. Desde julho, a vacinação contra a gripe foi liberada para a população em geral, seguindo orientação do Ministério da Saúde. Então, quem ainda não se vacinou pode procurar durante a semana os postos de saúde Silvio Henrique Brown, no Suspiro, Túnei Caçuga, em Olaria, e Valdir Costa, em Conselheiro Paulino, sempre das 9 da manhã às 4 da tarde. Lembrando que é preciso respeitar o intervalo de 15 dias entre a vacina da influenza e a da Covid-19. Bárbara Storck para o Multiplix Notícias Noite. Em Teresópolis, na região serrana do Rio, o retorno das aulas presenciais de forma gradativa na rede municipal foi adiado mais uma vez. A volta, que estava prevista inicialmente para a segunda quinzena do mês, foi remarcada para esta quarta-feira, dia 1º de setembro. A Prefeitura teve que abrir uma nova licitação
para fazer a contratação de uma empresa responsável pelo fornecimento de alimentos para compor a merenda. Voltando para Nova Friburgo com informações sobre a Clínica Santa Lúcia. A Prefeitura divulgou que a Comissão de Apoio Técnico da Saúde Mental iniciou na última sexta o processo de acompanhamento presencial junto com os profissionais da clínica. A equipe da CAT foi recebida e acompanhada por técnicos do local, dando início ao processo de desinstitucionalização dos internos. Paralelo a isso, a Prefeitura está promovendo ao todo 8 processos licitatórios para aquisição de medicamentos e alimentação. Uma frente fria fez as temperaturas caírem novamente na região serrana do Rio. Mas, de acordo com a previsão, os casacos devem voltar para os armários ainda nesta semana. Quem tem mais detalhes é a repórter Bárbara Storck. O tempo mudou na região serrana este final de semana e foi preciso se agasalhar. O friozinho e o céu nublado devem continuar até a quarta-feira, com os termômetros marcando temperaturas entre 12 e 20 graus. Na quinta-feira, o tempo começa a melhorar e não deve chover na cidade. A previsão mínima é de 11 graus e a máxima de 21. Já na sexta-feira, a Climatempo alerta para uma mudança brusca de temperatura. A mínima prevista é de 13 e a máxima pode chegar aos 27 graus. Em Teresópolis, o tempo também continua frio e chuvoso até a quarta-feira, com temperaturas entre 14 e 24 graus. A partir de quinta-feira não chove na cidade e a máxima sobe um pouquinho, chegando aos 25 graus. O alerta sobre mudança brusca na temperatura também chega aos teresopolitanos na sexta-feira, quando a máxima pode chegar aos 31 graus. Nas duas cidades, o final de semana será quente e de sol, mas até a quarta-feira, levem o agasalho e o guarda-chuva. Bárbara Storck para o Multiplix Notícias Noite. E a gente volta com informações de Teresópolis, na região serrana, para falar sobre um incêndio florestal de grandes proporções que atingiu o Vale dos Frades. Após 6 dias de muitos desafios para o Corpo de Bombeiros e brigadistas, o fogo finalmente foi controlado. Mais de 600 hectares foram destruídos, causando muitos estragos para a fauna e flora, além de ter afetado a qualidade de vida das comunidades no entorno. Depois dessa ocorrência, considerada uma das maiores já registradas naquela região, o secretário da Defesa Civil pede o apoio da população para evitar esses incêndios e que as denúncias sejam feitas o mais rápido possível, através do telefone 193. Falando agora sobre alistamento militar. Todos os jovens do sexo masculino, quando completam 18 anos, são obrigados a fazer o alistamento. Alguns tentam fugir do recrutamento, mas depois que ingressam, acabam gostando do ambiente e da aprendizagem. Você já deve estar acostumado a ver todo ano na TV propagandas convocando jovens para o alistamento militar. Mas você sabe o que realmente significa isso e o que pode acontecer caso essa determinação não seja cumprida? O serviço militar, hoje no Brasil, é obrigado pela Lei 3.475, de 17 de agosto de 1964, né? Então, por força dessa lei, o jovem do segmento masculino tem essa obrigatoriedade de se alistar. O cidadão que ele não se alistar, ele passa a não ter o certificado de reservista, não prestar concurso público por falta do documento. Faculdade também exige o certificado de reservista, tirar passaporte. Quando passam pelo serviço militar, os jovens se tornam reservistas e podem até ser convocados para defender o país em caso de combate. Mas o alistamento vai muito além disso e agrega valores ainda maiores para os rapazes. Responsabilidade com horário, disciplina, respeito. Acho que tudo que a gente aprende aqui dá para se levar para o nosso futuro. Em Nova Friburgo, o tiro de guerra foi inaugurado em 15 de agosto de 1909. E ao longo desses anos, centenas de jovens já prestaram os mais diversos serviços à população e ao município. E assim como os atuais recrutas têm orgulho em servir, os veteranos também se sentem honrados por fazer parte dessa história. O que mais fica para a gente que serviu o tiro de guerra é o respeito a tudo. O respeito à hierarquia, o respeito à diversidade, o respeito à natureza, tudo, o respeito a tudo. E
E o Multiplix Notícias Noite termina aqui. Entre no portal multiplix.com para continuar tendo acesso a essas e outras notícias sobre as regiões serrana e dos lagos do Rio. Uma ótima semana para você e até o nosso próximo encontro!